Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de março de 2024, dedicado ao Belo, da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência.
Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assente neste altar, perante vós, e em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Lúcio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração. Nesta auspiciosa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúnem-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer a proteção e as inúmeras bênçãos que nos tendes concedido. Gratos pela permissão de participar na grandiosa obra de salvação do mundo, comprometemo-nos a dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, empenhando-nos nas seguintes práticas: estudar e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama. Praticar e difundir o Jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo. Peregrinar aos solos sagrados e à sede central de Portugal. Formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Respeitosamente, renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Assim vos pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, Ministro Otávio Albuquerque Martins da Fonseca. Queira levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência. Oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor.
高天原に感づまります。かもろぎかもろみのみこともちて、すめみおやかもいざなぎのみこと、つくしのひもかの立ち花の、おどのあはぎ原に、みそぎ払い玉を時になりませる。払いどの狼たち、もろもろのまがごと罪けがれを、払い玉へ清め玉とまおすことのよしを、天津神国津神やおよろずの神たちともに、雨のふち駒の耳振り立てて、きこしめせとかしこみもまおす。うやうやしくをもんみるに、せ尊観世音菩薩、このどにあもらせたまい、光明如来と源氏、お神弥勒とかし、ごせの御神とならせたまいて、大千三千世界の三毒を召し、五辱を清め、百千万億一切衆生の大念願、光明上楽英語の十方世界をならしめて、ご不自由の狂いなく、吹く風枝もならすなき、弥勒の身を生みたまう、無量無辺の大慈悲に、天まら説も祭るいて、諸悪邪法は改まり、やしゃ龍神も下脱なし、諸全部信ことごとく、その志をとぐるなり、三千草木ことごとく、御神の意徳になびかいて、近中中行の末までも、皆そのところを得ざるなし、まさにこれしび実相世界にて、下領瓶河空に舞い、zul四天にたなびけば、万家福井口に根じ、神殿玉露そそり立ち、御世の宮方かすみつつ、黄金のいらかさんさんと、へにてりえいず光景は、にも天国楽どなり、五国実りて蔵に満ち、砂鳥豊かに雨がした、生きとしけるもろもろの、えらぎにぎわぐえぐえは、つつらうらに道渡り、国と国との境なく、
Hitogusa tachi no nikoshimiya, Isakai go tomo yume tokie, Itten shikai o shinabete, Miroku no mite niki itsu sare, Jinji no mimune ni idakare, Wareraga hibi no segionimo, Myocho tamai shinkakuo, Ese shime yewa tomi sakae, Iwa naga kumu yakuni, Zentoku ko okasane sase, Fukuju kai muryo no dai kudoku, Tare sase tamae mashimase to, Nen ju shinge zaton shu, Kifukurai hai negi maosu. Miroku o mikami, Mamori tama, Saki hae tamae, Miroku o mikami, Mamori tama, Saki hae tamae. Oshie miyoyanu shinokami, Mamori tamae, Saki hae tamae. Oshie miyoyanu shinokami, Mamori tama, Saki hae tamae. Nagara tamachi haemase, Nagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divino. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, a pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. Religião e arte. Conforme sempre temos afirmado, a vontade de Deus é construir o paraíso terrestre, uma vez que o paraíso será um mundo de eterna paz, no qual a verdade, o bem e o belo ocorrem na sua plenitude. É natural que a arte seja o segmento que mais se desenvolverá. Até por existir uma afirmação de que a religião é a mãe da arte, é desnecessário dizer que ambas têm uma relação profunda e inseparável. Todavia, é de estranhar que entre os fundadores das inúmeras religiões que surgiram até hoje, poucos demonstraram interesse pela arte. No entanto, das pessoas que possuíam ligação com a religião e que se destacaram nesse campo, podemos citar algumas. No Ocidente, o pintor Leonardo da Vinci e os compositores Bach e Handel. No Japão, o príncipe Shotoku, através da arte búdica, e Gyoki Kukai, com as esculturas. Na China, durante a era Sogen, dinastia Sung, 960-1279, e no Japão, antes, durante e depois do período Tenpyō, 710-794. Poucos monges se destacaram com pinturas religiosas. Há uma forte razão que explica o desinteresse dos religiosos pela arte. Falarei dela a seguir. Como o mundo estava mergulhado na era da noite e o alvorecer encontrava-se ainda distante, não havia necessidade de preparativos para o paraíso. Falando abertamente, encontrávamos-nos na era das trevas. Isso é ilustrado pela situação dos fundadores de religiões que, estando em condição infernal e não celestial, tiveram de percorrer caminhos espinhosos para difundir a sua doutrina, enfrentando sofrimentos insuportáveis, o que não os deixava em condições de falar sobre paraíso ou sobre arte. Podemos dizer que, até hoje, nenhum deles afirmou que iria construir o paraíso terrestre. Contudo, houve profecias sobre o advento de um mundo ideal paradisíaco, embora não fosse evidente quando isso iria ocorrer. Podemos citar, por exemplo, o mundo de Miroku, anunciado por Buda Sakyamuni, a chegada do reino dos céus, profetizada por Jesus Cristo, o mundo de serenidade e paz, proclamado por Nichiren, o pedestal do néctar, idealizado pela fundadora da Tenrikyo, e o mundo dos pinheiros, anunciado pela fundadora da Homoto. Foi-me revelado, porém, que, finalmente, o tempo chegou. Por isso, quero anunciar o seu advento à humanidade, afirmando que o paraíso está prestes a nascer. Nem é possível imaginar como realizar um projeto dessa natureza, tido como utópico e megalomaníaco, através da força humana. Uma vez que se trata do plano de Deus Todo-Poderoso, não resta a menor dúvida sobre a possibilidade da sua realização. Isto porque, atualmente, Deus está a manifestar inúmeros e surpreendentes milagres para demonstrar a sua força e infundir-nos uma sólida fé. Poderão comprovar essa realidade ao constatar que os messiânicos, ao vivenciar os milagres, alcançam uma fé inabalável. Visando a concretização do presente argumento, temos fomentado a arte sem medir esforços. Para começar, estamos a construir os protótipos do paraíso terrestre nas cidades de Hakone e de Atami, locais de magnífica paisagem. Quem não conseguir entender os pontos acima citados não compreenderá o verdadeiro significado do nascimento da nossa religião. Em suma, as religiões existentes até hoje tiveram a função,
de preparar o alicerce para o surgimento do paraíso. Já a nossa religião nasceu para encarregar-se da função de estabelecê-lo sobre esse alicerce. Jornal QC número 61, 6 de maio de 1950, Alicerce do Paraíso, volume 5. Experiência de fé de Antônia Francisca Caetano Dixila. Chamo-me Antônia Francisca Caetano Dixila. Sou angolana, membro há 22 anos e dedico no núcleo de Joreide de Amadora e Sintra. Em 2018, foi-me detectado um tumor benigno no cérebro, que, por estar num local delicado, não permitia ser operado. Desde então, comecei a tomar 8 medicamentos fortes por dia e só conseguia dormir com soníferos. 4 anos mais tarde, como o tumor continuava a crescer, vim viver para Portugal para fazer um tratamento. Aqui, passei a fazer vários exames e muitas vezes acabava por ir às urgências. Foi neste quadro de sofrimento que me dirigi à Igreja Messiânica Mundial de Portugal e pedi orientação à ministra. Recebi a missão de assumir um plantão na igreja das 10 às 15 horas e, mesmo a purificar, aceitei o desafio. Apesar de ser difícil levantar-me cedo devido aos soníferos que tomava, consegui cumprir com os horários, assumi a responsabilidade da dedicação de limpeza e tive até a permissão de, através da distribuição de flores de luz, encaminhar 2 pessoas à porta da igreja. Com o objetivo de buscar mais luz e força, decidi participar mensalmente no culto de agradecimento da sede central em Coimbra. A primeira vez que fui, tive a permissão de receber joré individual com o nosso presidente, reverendo Carlos Eduardo Lucio. Entretanto, a purificação intensificou-se. Passei a ouvir o som dos batimentos do coração na minha cabeça e à noite não conseguia dormir. Fui ao médico e, através dos exames, pela primeira vez, diagnosticaram um traumatismo craniano, que desde 2018 nunca havia sido detectado. O médico receitou mais medicamentos. Passei a tomar 12 por dia e estes eram tão fortes que me sentia ainda pior. Por isso, decidi empenhar-me mais nas dedicações e na orientação que recebi do nosso presidente de receber no mínimo 2 horas de joré por dia. Cumpri a orientação, empenhei-me no recebimento diário de joré e, sempre que possível, na alimentação com produtos da agricultura natural messiânica, para além das restantes dedicações. Plantão, donativo de gratidão mensal através do dízimo, diário e reforma da sede central, dedicação de limpeza da igreja e confecção e distribuição de flores de luz. Com tudo isto, o tumor estagnou e passei do acompanhamento de 8 em 8 meses para de 2 em 2 anos. Atualmente não tomo medicamentos. Sinto-me bem e consigo dormir sem soníferos. Todo este empenho e compromisso na prática da fé também influenciaram positivamente o meu casamento, pois quando viajei para Portugal, estava a viver uma situação de conflito com o meu marido. Tudo o que passámos ao longo dos anos fazia-me sentir que não valia mais a pena vivermos juntos. Estava tão decidida que até já tinha uma advogada a tratar do divórcio. Devido ao meu problema de saúde, fiquei 1 ano sem ir a Angola. De início, o meu marido apoiou a minha vinda, mas após alguns meses começou a pressionar-me para voltar. Fiz uma oração no altar, entreguei tudo nas mãos de Deus e Meixo Sama e pedi que, se tivesse missão a cumprir em Portugal, que fizessem com que eu ficasse, senão regressaria a Angola. Dias depois, os médicos comunicaram-me que deveria ficar em Portugal durante 1 ano, para observação e acompanhamento, e assim senti que tinha missão aqui. O meu marido não aceitava a separação,
mas também não queria refletir sobre a sua postura e responsabilidade como companheiro. A origem dos conflitos era a bebida alcoólica em excesso, que afetava várias áreas da nossa vida. E mesmo sabendo que os médicos recomendavam que não me deveria enervar por causa do tumor, ele não se importava e tinha palavras e atitudes que me magoavam. Sentia-me desrespeitada e cansada da situação que já perdurava há vários anos. Junto com as dedicações que mencionei anteriormente, também comecei a fazer o encaminhamento a Deus e a Meixo Sama de todos estes meus sofrimentos, do meu marido e dos antepassados, que se manifestavam naquelas situações, além de mudar o meu Zonan, reconhecendo que foi Deus e Meixo Sama que me permitiram purificar e assim salvar tudo isto. Após todo este percurso, com autorização médica, regressei à minha casa Angola, mas devido aos conflitos com o meu marido, dormíamos em quartos separados. Eu, no quarto de hóspedes, onde coloquei a imagem consagrada de Meixo Sama para poder fazer as minhas orações, que tanto necessitava, e que o meu marido no passado nunca tinha aceitado ter em casa. Mas desta vez viu e não disse nada. Além disso tudo, ele começou também a ter ciúmes, porque, como eu estava rejuvenescida, para ele só podia ser fruto de uma relação extraconjugal em Portugal. Demorou um certo tempo até acreditar que nunca tive ninguém. Em Angola, mantive as dedicações que tinha em Portugal, o que me deu muita força. 2 meses depois, no dia dos meus anos, ele resolveu fazer uma serenata e conversámos bastante. Reconheceu que durante muitos anos sofreu e pediu-me desculpa pela forma como me tratava. Estava arrependido e queria ter uma oportunidade para demonstrar a sua mudança. Somos casados há 34 anos, mas foi a partir desta data que passámos a viver em lua de mel, até hoje. Acredito que praticar com empenho e compromisso as orientações recebidas, apesar das dificuldades que estava a passar, e ter sentimento de gratidão por tudo o que vivi, determinou este resultado maravilhoso. Materializei a minha gratidão através de um donativo especial. Agradeço a Deus, a Meixo Sama e aos meus queridos antepassados pelas maravilhosas graças e proteção recebida ao longo destes anos como messiânica. Muito obrigada. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Bom dia! Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e a Meixo Sama. Graças a Deus e a Meixo Sama. Em nome de Deus e Meixo Sama, gostaria de agradecer a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Sejam todos muito bem-vindos. Do dia 20 ao dia 26 do mês passado, estive a visitar o Jorei Center de Lisboa e os núcleos de Jorei de Amador e Sintra, Margem Sul e Oeiras Cascais. Durante esta semana foram realizados 3 cultos mensais pela salvação dos antepassados e reforma da sede central, com a participação total de 136 membros, 23 frequentadores e 7 pessoas de primeira vez.
Num clima de muita gratidão e emoção, a outorga de Oricari, Medalha da Luz Divina, de 2 novos membros do núcleo de Diorei da Margem Sul e de Oeiras Cascais. Após o culto, realizaram-se 2 Dai Dioreikai, grande reunião de Diorei. Em Lisboa, realizou-se a reunião do lar na casa da família Coelho, com a presença de 6 membros e 2 frequentadores. No núcleo de Diorei de Amadora, que funciona na casa da família Silva, realizou-se um Dai Dioreikai com a presença de 10 membros, 3 frequentadores e 1 pessoa de primeira vez. No núcleo de Diorei de Palmela, que funciona na casa da família Torres, realizou-se um Dai Dioreikai com a presença de 20 membros, 8 frequentadores e 1 pessoa de primeira vez. E ainda, na Margem Sul, a entronização do altar do lar na casa da família Ferrarese. Entre as várias atividades, prestei assistência a membros em purificação, visitei o lar de membros pioneiros e reuni com os ministros e professoras de Ikebana. No total, ao longo dos 7 dias, encontrei com 179 membros, 36 frequentadores e 9 pessoas de primeira vez, tendo transmitido 102 Diorei individualmente. Pude constatar que todos se estão a esforçar com Makoto em prol da expansão da obra divina, através da prática do Diorei e dos ensinamentos de Deus revelados a Meishu Sama. Agradeço o carinho e a hospitalidade com que me receberam. Muito obrigado. O culto mensal de hoje é especialmente dedicado à coluna de salvação do Belo. E convido todos os senhores a apreciarem a exposição de caligrafias de Meishu Sama e Ikebana Sangetsu, elaborada pelas professoras, alunas e dedicantes. Agradeço e parabenizo a todos que se empenharam na realização desta maravilhosa atividade que tanto enobrece o culto de hoje. Muito obrigado. A palavra belo, por si só, já nos transmite uma sensação positiva, não é verdade? Quando se vê ou se fala em algo belo, naturalmente sentimos-nos atraídos. Pode ser uma paisagem, uma flor, uma pessoa, um objeto, qualquer coisa. O belo transmite-nos uma sensação de êxtase. Esta capacidade de apreciação do belo é inerente ao ser humano, que se diferencia dos animais não só pela sua racionalidade, mas também por possuir uma memória semântica que permite a criação de símbolos para representar o que percebe do mundo e de si próprio. Nenhum outro ser é capaz de fantasiar, sonhar, criar, imaginar e retratar, eternizando o que sente. Já no tempo das cavernas, há mais de 30 mil anos, a arte rupestre, considerada a expressão artística mais antiga da humanidade, era feita com materiais facilmente encontrados na natureza, como argilas, minerais, carvão, ossos, vegetais, etc. E retratava as diversas atividades, como a caça, cenas da vida diária, os animais selvagens, entre outros. Através da beleza das suas obras de arte, estes artistas tornaram-se imortais e, até hoje, são admirados por quem visita esses sítios. A harmonia
é a condição sine qua non para a existência do belo. Portanto, para nós que desejamos cultivá-lo, precisamos, antes de mais nada, buscar a harmonia em todos os setores da nossa vida. No ensinamento do culto de hoje, Religião e Arte, do Alicerce do Paraíso, volume 5, edição portuguesa, Meixo Sama orienta-nos que o paraíso terrestre será um mundo de eterna paz, no qual a arte será o segmento que mais se desenvolverá. Como religião e arte são indissociáveis, pois a primeira é mãe da segunda, chegou o tempo da religião objetivar que tudo se torne paradisíaco, consubstanciado na verdade, no bem e no belo. A verdade é o estado natural das coisas, a natureza. Só quando estamos alicerçados na verdade é que conseguimos praticar o verdadeiro bem universalista, pois o bem que não se fundamenta na verdade revela-se o mal, porque se limita a um determinado povo, raça ou cultura. O belo, portanto, só existe quando se baseia no bem em prol da humanidade que nasce da verdade. É imprescindível também salientarmos a importância do belo dos sentimentos, característica da era do dia, onde, naturalmente, as palavras e as atitudes do ser humano devem ser belas. Isto porque, da expressão do belo individual, nascerá o belo social. Mesmo em relação à vida do ser humano, Meixo Sama, no ensinamento O Paraíso e o Mundo da Arte, do Alicerce do Paraíso, volume 5, edição portuguesa, orienta-nos. A cura das doenças pelo Jorei, proposto por mim, na realidade é uma magnífica arte da vida. Isso porque, na sua essência, a arte deve satisfazer as três condições: verdade, bem e belo. A esse respeito, hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé da dona Antônia Dixila, que veio de Angola para Portugal para fazer um tratamento a um tumor cerebral que se encontra num local delicado e não pode ser operado. Neste quadro de sofrimento, dirigiu-se à igreja e foi orientada pela ministra a assumir um plantão, uma vez por semana, das 10 às 15 horas. Aceitou o desafio, apesar de ser muito difícil acordar cedo devido aos soníferos que tomava. Com o objetivo de buscar mais luz, decidiu participar mensalmente no culto de agradecimento da sede central e, numa dessas ocasiões, recebeu, orei individualmente comigo, que a aconselhei a, daí por diante, receber, no mínimo, 2 horas de jorei diárias, a par de todas as outras dedicações que já realizava. Plantão, donativo de gratidão mensal através do dízimo, diário e reforma da sede central, dedicação de limpeza da igreja e confecção e distribuição de flores de luz. Depois dessas práticas, o tumor estagnou e, ao invés de 8 em 8 meses, passou a ser acompanhada de 2 em 2 anos. Atualmente, por orientação médica, não toma qualquer medicamento. Sente-se muito bem e consegue dormir sem soníferos. A dona Antônia relata também que todo o seu empenho e compromisso na prática da fé influenciaram positivamente o seu casamento, pois vivia uma situação de conflito com seu marido, onde se sentia desrespeitada e cansada, estando decidida a separar-se, tanto que
já tinha uma advogada a tratar do divórcio. Ficando 1 ano sem ir a Angola, quando regressou, rejuvenescida, o seu marido teve uma crise de ciúmes, pensando que a sua mudança seria fruto de uma relação extraconjugal, demorando certo tempo até acreditar que ela não tinha tido ninguém e que a única causa do seu rejuvenescimento foi o seu empenho na prática da fé messiânica. Em Angola, manteve as dedicações que tinha em Portugal, o que lhe deu muita força e, passados 2 meses, o seu marido demonstrou-lhe estar arrependido. Fez-lhe uma serenata e pediu-lhe desculpa pela forma como a tratou ao longo dos anos. Assim, mesmo casados há 34 anos, passaram a viver em estado de lua de mel até agora. No ensinamento do culto de hoje, Meixo Sama orienta-nos. Deus está a manifestar inúmeros e surpreendentes milagres para demonstrar a sua força e infundir-nos uma sólida fé. Poderão comprovar essa realidade ao constatar que os messiânicos, ao vivenciar os milagres, alcançam uma fé inabalável. Ela conclui a sua experiência afirmando que estes maravilhosos milagres foram fruto do seu empenho e compromisso na prática das orientações recebidas, apesar das dificuldades pelas quais estava a passar, tendo o sentimento de gratidão por tudo o que viveu. Para finalizar, gostaria de compartilhar com os senhores o seguinte poema de Meixo Sama. O belo precisa de ser muito enriquecido, pois a consciência do belo é o que melhor existe para a elevação dos sentimentos humanos. Sim, buscando enriquecer a nossa consciência do belo e nos esforçando para colocá-lo em prática em todos os setores da nossa vida, estaremos a purificar e a elevar os nossos sentimentos para que possamos receber o aumento da luz no dia 15 de junho. Muito obrigado e um bom mês a todos. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do choreio vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás.
Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de março de 2024, dedicado ao Belo, da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Parabéns pela participação de todos.